Boa tarde para você que está aí. Eu não sei se já tem gente na live. Bom, como eu prometi, marquei aí de fazer essa live, atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. Eu não sei se vai entrar alguém, né? Eu não tenho costume de fazer lives, eu tenho costume de gravar vídeos, né? Não de fazer lives. Porém, vou estar fazendo essa live hoje. Como eu disse que ia fazer, eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu acredito que mesmo que não entre alguém, vai ficar gravado aí, eu acredito nos stories ou no próprio feed de notícias, né? Então, meu nome é Luciano. Deixa eu ver se tá ligado aqui o microfone. Tá ligado. Meu nome é Luciano e tenho um canal, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no próprio Facebook, que eu estou fazendo a live. O intuito é falar sobre mente e propósito. Ou seja, independente da sua idade, independente daquilo que você deseja, independente da sua situação, a sua mente pode transformar o seu propósito de vida. Por isso que é mente e propósito. A mente, ela tem um poder que vai além da nossa imaginação. Na nossa mente, a gente nem imagina o poder que a nossa mente tem. O poder que ela tem tanto para construir quanto para destruir. Não só as pessoas ou coisas, mas ela tem um poder principalmente para afetar a nossa vida enquanto indivíduo. Ela tem um poder para afetar e transformar e modificar e gerar comportamentos na nossa vida enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E o que eu quero falar? Eu quero falar, deixa eu ver aqui como está a conexão aqui rapidinho. Só antes de começar. Ok, certinho. O que eu quero falar? Eu quero falar aqui sobre algo que tem sido muito comentado, que é essa pequena palavra, Prime, que é um termo usado na neurociência, né? Prime. O que isso quer dizer? Então, estou aqui com o meu notebook aberto, porque como eu pesquiso, eu deixei ele prontinho para me estar passando e dividindo isso com você, ok? Primeira coisa, a sua mente, você tem que entender que a sua mente ela pode ser programada. Então, como eu falei, independente da sua idade. Você às vezes pode olhar e pensar assim, eu tenho tantos anos, parece que para mim já não tem mais recurso. Tem sim, porque nós não estamos falando de idade, estamos falando de mente e propósito, e isso não tem a ver com idade. A pessoa pode ter 70, 80, 90 anos e ela pode começar a reprogramar a mente dela. Então, o que é Prime? Prime é você saber que o seu cérebro pode ser reprogramado de forma simples, de forma bem prática. Isso é Prime. O que é o princípio da neurociência que diz que aquilo que eu me exponho, que você se expõe, aquilo que você expõe à sua mente diariamente e prepara ela para aquilo, ela vai começar a ter esse comportamento, ela vai agir do jeito que você se expõe diariamente. Eu vou explicar então. Como que eu explico isso para você? Por exemplo, todos os dias você acorda e pega o celular e vai ver rede social, notícias que só falam coisas de morte, que só falam coisas de acidente, de trânsito. Você já vai começar o seu dia e você vai ter comportamentos baseados nisso. Ou seja, Prime é tudo aquilo que você estimula o seu cérebro e alimenta o seu cérebro e o programa para que você tenha um comportamento. Então, antes de mudar qualquer tipo de comportamento, às vezes você olha para você e fala assim, eu gostaria de mudar isso na minha vida. Eu gostaria de ter esse tipo de comportamento. O que você vai fazer? Você tem que mudar o estímulo. Você não vai mudar o comportamento. Você tem que primeiro mudar o estímulo, senão não funciona. Então isso é Prime. Prime na neurociência, de forma simples, é você mudar um estímulo para gerar um comportamento diferenciado. Ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você nessa questão de Prime. Se você escuta a palavra desânimo todos os dias, você desde a sua infância, você aprendeu, seja através de seus pais, ou seja de quem for, no meio que você cresceu, que você não ia dar em nada, e você só escuta a palavra de desânimo, de derrota,
que você não ia dar nada na vida, o seu cérebro, ele começa a reagir diante daquilo, você começa a ter comportamentos baseados em fracasso. Diferente daquela pessoa que, se ela tem um estímulo, que você é vencedor, que você consegue, que você é campeão, você vai se dar bem na vida, olha, não desista. Se você está sempre estimulando o seu cérebro a isso, você vai ter comportamentos e vai ter disciplinas que vai gerar vitória na sua vida, comportamentos mais fortes. Então, isso é Prime. Então, quando você ouvir esse termo na neurociência, diz respeito aos estímulos que você provoca ao seu cérebro para que você tenha comportamentos. Vamos pensar numa árvore. Uma árvore, ela cresce de forma natural e ela vai gerar frutos. Agora, o fruto depende da raiz. Depende se ela está tendo alimento, se ela tem uma raiz forte, se ela tem de onde tirar ali, né, os nutrientes para que ela dê um fruto bacana. Então, nós somos como uma árvore. O que você tem alimentado? O que tem sido gerado em você desde a sua infância ou a partir de agora, se você quiser reprogramar a sua mente? Então, você tem que fazer isso. Então, Prime, pensa nisso, quando se fala sobre esse termo Prime. O ambiente, ele te molda, as palavras te moldam e as imagens te moldam. Então, é o seguinte, o meio que você vive, dizem que as 5 pessoas que você convive, elas têm influência na sua vida. Então, o meio que você vive, ele te molda. Deixa eu chegar para trás aqui para ficar mais fácil. O meio que você vive, ele te molda. As palavras que você escuta e que você fala te moldam. E as imagens, aquilo que você vê, te moldam. Moldam o seu comportamento, vai moldar o seu comportamento e vai gerar no seu cérebro uma estrutura, um estímulo que você vai começar a agir de acordo com aquilo que você está sendo exposto. Tá? Então, a primeira coisa, a pergunta é o seguinte: você quer transformar a sua vida? Qual área que você quer transformar da sua vida? Qual característica ou qual setor ali da sua vida que você fala assim, eu gostaria de transformar isso, que está em falta, ou acrescentar isso na minha vida? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o estímulo e não o comportamento. Porque senão você vai começar a brigar com você mesmo, tentando mudar, e vai ser uma luta que não vai ter fim. Porque você tem que mudar comportamentos pequenos para que a sua vida seja mudada. Vou te dar um exemplo. Você acorda todo dia de manhã. Qual a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira coisa que você lê? Qual é a primeira coisa que você vê? Qual é a primeira coisa que você escuta? Então, isso faz a diferença, tá? Quando nós falamos de priming e de reprogramação mental, nós não estamos falando de uma coisa de magia, uma coisa de uma oração, um passe, qualquer coisa, e de repente acontece. Não, isso tem a ver com disciplina e tem a ver com você fazer acontecer. Isso é uma responsabilidade minha, é uma autodisciplina. Eu sou autorresponsável em relação a isso. Então, a neurociência, quando fala sobre isso, ela fala você aplicar isso de forma intencional. É você ser intencional naquilo que você quer, onde você quer chegar e onde você quer mudar na sua vida. Se você continua plantando sementes todos os anos, as mesmas sementes, você vai obter as mesmas colheitas. Então, para que você obtenha frutos de uma colheita diferente, você tem que mudar a semente, ou seja, você tem que mudar o estímulo para que você colha comportamentos diferentes. Ok? Então vamos lá, eu fiz um roteiro aqui para você se preparar e ter assim, esses estímulos. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, lembrando também de um texto que eu quero ressaltar. Por quê? Neurociência ela anda muito junto, muito unida com Bíblia. Independente de sua religião, de sua fé, eu não estou aqui para falar de religião. Mas quando nós falamos de neurociência e falamos de priming, que é a transformação mental, que é o estímulo, né, que você gera na sua mente para mudar hábitos, comportamentos, tem muito a ver, muita conexão com alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Romanos capítulo 12 fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo que escreveu isso, e ele fala o seguinte: transformar-vos, ele está jogando a responsabilidade para você. Você é responsável por transformar a sua mente. Você é responsável para que
Mude, transforme e renove a sua mente diariamente. Isso é Prime, isso é neurociência. Entende? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você acorda, deixa eu colocar aqui, ó. Primeira coisa, nos primeiros minutos. Primeira coisa que você deve fazer é levantar e ter uma calmaria, uma respiração tranquila. Já viu quando você levanta correndo já para trabalhar? Você já levanta agitado? A sua vida já começa errada. Levanta calmo, tranquilo e comece a pensar primeiro em você. Por quê? Porque você vai viver uma vida o dia inteiro ali, ó. Você vai gastar energia, então você tem que ali fazer uma respiração, você tem que ter uma meditação e você tem que mentalizar. Você que quiser usar até a Bíblia pode usar alguns textos, mas você tem que mentalizar e você pode mentalizar, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou capaz de fazer aquilo que precisa ser feito. Você respira, calma. Eu sou uma pessoa que consigo resolver problemas. Eu sou uma pessoa que resolve problemas. Eu sou uma pessoa que trago soluções. Eu sou uma pessoa que avanço e qualquer barreira que apareça eu consigo vencer, eu consigo romper qualquer obstáculo. Você começa o seu dia programando a sua mente para ser vitorioso. Luciano, isso é muita filosofia, isso é muito conto de fada, ninguém faz isso. Claro que ninguém faz isso, há poucas pessoas que fazem isso, mas isso é neurociência. Por isso que muitas vezes você chega, já começa o dia cansado, já começa o dia esgotado, já começa um dia sentindo um derrotado. Por quê? Porque ninguém te ensinou a isso. Ninguém te ensinou a agir dessa forma. Quem me ensinou a agir dessa forma? A acordar todos os dias e começar a falar palavras, porque o seu cérebro entende, ele escuta o que a sua mente diz, o que você fala em voz alta, e ele tem aquilo como verdade. Se você se sente um derrotado e levanta como um derrotado, você vai viver como um derrotado. Então, primeira coisa é isso. É esse prime matinal. Você acordou, mentalizou. Vencedor. Libera uma palavra de vencedor. Libera uma palavra para entrar na sua mente. Segunda coisa, quando nós falamos de prime, visual. Qual é a primeira coisa que você vê? De repente tem pessoa que já pega o celular e já vai logo nas redes sociais, né? Faz um roteiro para sua vida. Leia uma frase, ou leia um texto bíblico, ou leia algo que vá te motivar. Eu tenho o costume de pôr um fone de ouvido, principalmente quando eu estou indo trabalhar. Eu ponho um fone de ouvido e ponho algumas mensagens que eu gosto, que são mensagens que te ajudam a partir para a vitória, partir para a guerra, partir para vencer. Palavras motivacionais, palavras de impacto. Ah, Luciano, é coach? Não, meu amigo, isso é neurociência. É você alimentar o seu cérebro e encher o seu cérebro de palavras de vitória, de verdades que você é. Por exemplo, você vai ver. O que você prefere de manhã? Ver um noticiário de morte de algo ruim da sua cidade? Ou ver uma palavra, uma mensagem que fala sobre disciplina, sobre propósito, sobre consistência, sobre perseverança? O que é melhor para você? Então, isso faz toda a diferença. É você acordar e já ser intencional a isso. Né? A parte da manhã, quando eu acordo, eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto de fazer eu tenho um processo de meditação, um processo de calmaria, até depois pegar no tranco. Esse é o meu jeito, eu fazer o meu prime é desse jeito, né? Até liberar aquela força, aquela vontade, leva um pouco de tempo, mas é um exercício diário. Prime ambiental é você organizar um ambiente que você está. Lembra aquela pessoa que todo lugar que está, o ambiente está sujo, o ambiente tá desarrumado? Aqui onde eu vivo, eu não moro sozinho, mas onde eu vivo, é tudo muito organizado, tudo muito arrumado, tudo muito limpo, tudo muito ajeitadinho. Então isso faz bem para sua alma, faz bem para sua mente, faz bem para o seu cérebro entender
que você é uma pessoa organizada. Você vive num ambiente organizado. Prime visual é aquilo que você vê. Eu já acabei de falar, aquilo que você vê. Vamos lá. Outra coisa. Consumo. Os primeiros segundos, né? O que você tem consumido? O que você tem lido? O que você tem escutado? Escolha frases e repita olhando para algo, para um espelho. Por exemplo, eu separei aqui 3 frases para que você entenda o que eu quero dizer. Eu ajo como quem já venceu. A minha forma de agir é como vencedor. Meu comportamento constrói o futuro que eu quero. Eu respeito o meu propósito e respeito o processo. São frases que, se você pôr na sua cabeça todos os dias, você vai caminhar dessa forma. Vou repetir. Eu tenho atitudes de vencedor. Eu já ajo. O meu comportamento é de um vencedor. Eu construo, ou o meu comportamento constrói o futuro que eu quero todos os dias. Outra coisa, eu respeito o processo e o propósito. Se você falar isso todo dia, você vai chegar e aquilo vai ficar tão impregnado dentro de você que você vai virar um leão. Você vai virar um gigante. E não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar, que vai deixar você para baixo. Ok? Falando sobre Prime emocional, que vai tocar as suas emoções. Uma coisa muito interessante, tá, gente? Eu quero falar sobre isso aí, que é gerar estímulos para o seu cérebro para que você tenha comportamentos. O que é? Você gera estímulo para o seu cérebro, ele entra na sua mente e gera um comportamento. Então, vamos supor, um adulto que é muito agressivo, às vezes ele teve, desde a infância dele, ele cresceu num ambiente que ele sempre foi enchendo a cabeça dele, vendo pai, mãe, vendo tio, seja quem for ali na família, só gente brigando, só gente gritando, gente sendo violenta, e aquilo fez parte da vida dele. Então, o estímulo que foi gerado nele foi aquilo. Então, o estímulo gerou, trazendo um comportamento, um estilo de vida. Agora, é possível reprogramar? É possível reprogramar, desde que você entenda que a responsabilidade é de cada um. Então, eu quero falar sobre algo específico, principalmente aqui, olha aqui, ó, foco, coragem, paz e produtividade, estado emocional. Uma dessas coisas aqui diz respeito à música. Isso é muito importante porque a música tem um poder muito grande e ela entra no seu estado emocional, nas suas emoções. A música, ela gera algo nos seus sentimentos, não só a letra como o ritmo. E te faz... Já viu quando tá tocando música, se de repente sem perceber tá dançando ou mexendo com a perna, com o pé? Quanto mais a letra. Agora, tem gente que só escuta música sofrência, só essas músicas de sofrência. Tem gente que só escuta música de derrota, só música, só besteira. Aí você quer que o seu dia seja como? Então, é muito importante você também pensar naquilo que você está escutando. Enquanto música, enquanto pessoas que estão ao seu redor, o que as pessoas têm te falado? As pessoas que estão no seu convívio, elas estimulam você a crescer, a melhorar? Elas estimulam você a ser uma pessoa melhor? Ou tudo que ela fala para você que vai dar errado, ela não consegue enxergar um futuro, ela não consegue enxergar você fazendo uma faculdade, você mudando de profissão, você ganhando mais do que você ganha, você tendo uma renda extra. A pessoa só está do seu lado e ela não consegue, às vezes, pensar em algo que possa ser feito para que você cresça. Que tipo de pessoas tem do seu lado? O que elas têm falado? O que você tem escutado? Quais são as pessoas que têm acesso à sua vida e têm acesso ao seu interior? Porque a gente tem que fazer uma blindagem e saber quem que a gente pode deixar, quem que a gente pode escutar. Eu já escutei tanta coisa na minha vida que, se eu fosse guardar tudo que eu escutei, talvez eu não estaria nem vivo, estaria com a depressão. Por quê? Primeiro, tem pessoas que têm inveja. Segundo, tem pessoas que não querem que você passe eles. Ela pode até querer que você cresça, mas que não passe, que não cresça mais do que ela. É raro contar nos dedos das mãos pessoas que são amigos verdadeiros, que é aquele mestre que quer que seu discípulo seja melhor do que ele. Isso é muito raro.
É muito raro. Então, prepara para, se você quer transformar, se você quer crescer, vai ter pessoas que vão estar falando coisas que você não quer ouvir, você precisa filtrar. E por fim, para a gente fechar essa parte aqui, sobre priming, que é o estímulo que você gera no seu cérebro para que haja um comportamento diferente, vamos falar desse estímulo noturno. É onde você para, há um momento ali que você vai desacelerando, você vai fazendo uma análise de como foi o seu dia, o que aconteceu, aquilo que poderia melhorar, onde foi que houve falhas, né? O que você pode melhorar, mas nada sem culpa, sem condenação, não. Simplesmente para que você continue gerando estímulos para que tenha comportamentos de vitória. Uma coisa muito séria é que as crianças de hoje, elas têm sido estimuladas diariamente pelas redes sociais. E às vezes você, como pai, nem sabe o que ela está sendo, o que está entrando aqui na cabecinha dela. E isso vai gerar um comportamento futuro na vida dela, que às vezes você vai assustar. E você não vai entender por que minha filha ou meu filho é dessa forma, sendo que eu não ensinei isso para ele. Claro, não foi você que ensinou. Quem ensinou foi o celular, foi as redes sociais, que gerou um estímulo, entrou, foi para a mente, foi para aqui para dentro, e ela começou a se comportar, ou ele começou a se comportar dessa maneira. Ok? Então, isso é muito importante, você pensar a respeito disso, sobre essa transformação, sobre essa, que tem se falado muito sobre Prime, ok? Que na neurociência, simplificando, é o estímulo que você gera em si mesmo para que haja um comportamento diferenciado. Falando de Romanos e falando de um livro que eu acho muito bacana, chama Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Quem puder ler, leia esse livro. Fala sobre autorresponsabilidade, ou seja, você tem a vida que você tolera, você tem a vida que você aceita ter, você tem pensamentos que você aceita, que você tolera, você tem amigos que você tolera. Aí vai uma pergunta aqui, por que tem pessoas que não agregam na sua vida e só tá para te diminuir ou para falar mal? Porque quando ela fala mal, ela fala mais a respeito dela do que de você, do que a respeito de você mesmo. Mas por que você continua permitindo que essas pessoas tenham acesso à sua vida? Por que eu, Luciano, permito? Ou seja, eu não permito, independente de ser familiar, independente de ser amigo, colega, seja o que for, se não é para agregar, para que vai ficar perto? Para que essa pessoa vai ter acesso à minha vida? Ela não vai ter acesso. Então você começa a fazer limitações, você coloca limites, porque você entende que você é responsável. Nós temos a mania de culpar nossos pais, nós temos mania de culpar o governo, nós temos mania de culpar a criação, nós temos a mania de culpar uma série de situações. Mas esse livro, Autorresponsabilidade, ele fala do Paulo Vieira, ele fala o seguinte: eu sou responsável por aquilo que eu estou vivendo. O que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo hoje. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. E é assim sucessivamente. Ou seja, os estímulos que eu estou gerando para a minha vida hoje vai ser os comportamentos que eu vou ter amanhã. Serão os frutos que eu vou colher amanhã. Agora, qual fruto você quer colher? Você quer colher frutos que hoje são estímulos que você gera de força, de garra, de perseverança, às vezes de renúncia, para que ali na frente você vá colher frutos doces, maravilhosos, ou você quer simplesmente passar pela vida? Tem um provérbio persa, que eu até coloquei um dos vídeos no feed, que fala o seguinte, que a paciência é como uma árvore de raízes amargas. Por quê? Porque de frutos doces, raízes amargas e frutos doces. O que é isso? A raiz amarga é aquele momento que você tem que gerar estímulo. Você tem que gerar estímulo na sua vida, gerar comprometimento, renúncia. São coisas que você tem que fazer, preços que você tem que pagar, que nem sempre é prazeroso, que dá vontade às vezes é de sair, de passear, de curtir, e você às vezes tem que ficar em casa, ou tem que abrir mão de alguma coisa para gerar aquele estímulo naquele momento, para lá no futuro mudar
e ter um comportamento e começar a desfrutar de coisas na sua vida pessoal, profissional, sentimental e desfrutar de tudo aquilo que é vida abundante, né? Então, é disso que eu estou falando. Se você que está na live e quiser comentar algo, tem duas pessoas na live aqui, parecendo uma, mas aqui para mim está falando que tem duas. Se você quiser fazer algum comentário a respeito disso que eu estou falando, pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade sobre isso aí. Então, resumindo, vamos lá. Prime, neurociência e Romanos 12. A Bíblia também fala um texto. Eu não, igual eu falo, eu não gosto de falar de religião, mas a Bíblia, ela e neurociência, ela anda junto, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala que o poder da língua, o poder da morte e da vida está na língua, ou seja, está na fala. Se você olhar em Gênesis, lá fala que Deus criou tudo através da fala. E disse Deus, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. E fala que o poder da morte e da vida está na língua, está na fala. A neurociência diz que a fala, aquilo que você fala, você se torna. Ou seja, o seu cérebro ele acredita naquilo que você fala e naquilo que você pensa. Então, se você pensa que você é um derrotado, você vai viver uma vida de derrota. Se você pensa que você é um vitorioso e você estimula e causa estímulos, você vai ser um vitorioso. Então, resumindo essa live, nós já vamos caminhar para o final da live. Resumindo, então, para você lembrar sobre essa expressão prime na neurociência. Estímulos que são jogados na sua vida, no seu cérebro, para que haja comportamentos diferentes. E você pode resignificar a sua vida, comportamentos através desses estímulos. O ambiente que você vive, eles vão te moldar. As palavras que você fala, que você escuta, que você ouve, te moldam. E aquilo que você vê também te molda. Então essas três coisas são importantes. Se você precisar mudar de ambiente, muda. Se você precisar mudar de mesas, quero dizer, sentado, as pessoas que estão sentadas nas mesas com você, eu não estou falando para você ser ignorante, eu não estou falando para você ser indiferente, eu estou falando para você rever valores e pessoas que agregam na sua vida. Muda. E se você tem dificuldade em liberar palavras de vitória, procura fazer um esforço e começar a gravar, põe na geladeira, parece essa coisa de... Mas é verdade. Põe no celular, põe no despertador, põe de alguma forma para que você lembre e fale palavras que venham trazer estímulo para a sua vida e fazer você ter comportamentos diferenciados, comportamentos de vitória. Ok? Se quer transformar a sua vida, mude primeiro o estímulo. Pessoal que está chegando aí, Giovanni da Dirceia, abraço, Giovanni. Quanto tempo, meu caro? Abração para você, viu? Giovanni da Dirceia está aí, Regiane Carvalho também está aí. Sejam bem-vindos, né? Essa é a primeira live que eu fiz. E eu não sei, eu acho que ela vai ficar gravada, deve ficar gravada. Estou chegando ao final da live. Aqui, prazer aí, saudade de todo mundo, né? Pessoal lá, Giovanni da Dirceia. Giovanni, eu lembro. Falando disso, o Giovanni é um exemplo. O Giovanni, eu lembro do Giovanni, o tanto que ele gosta de fazer exercício. É andar de bicicleta, é correr, caminhar. É a família toda, Giovanni, Gisele, os filhos, né, Giovanni? E isso é um estímulo que ele gera no corpo e que ele tem um comportamento, né? Às vezes nem todos os dias ele quer fazer uma caminhada ou andar de bicicleta ou correr, mas ele sabe que é importante para a saúde. Isso gera um comportamento e ele colhe frutos de longevidade, de ter uma estrutura melhor, um corpo melhor, ter mais saúde, ser mais saudável. É isso tudo que a gente está falando aqui. Pessoal, ficamos por aqui na live, né? Eu agradeço a todos e você que vai assistir depois de estar gravado aí,
faça os seus comentários. Você que não me segue, comece a me seguir. Tem lá o meu Instagram, se você for no feed aí, na bio do Facebook, você vai ver o meu Instagram. O Instagram é um minuto de reflexão diária que eu coloco. Vai lá no Instagram, me siga o Instagram também, a gente lá, e vamos juntos crescer, nos edificar e a cada dia nos tornar pessoas melhores. Porque se nós mudamos os nossos comportamentos e nos tornamos pessoas melhores, o mundo se torna melhor. Ok? Então eu quero terminar aqui com essa frase: invista primeiro em você. Uma frase bíblica que diz: ame o seu próximo como a você mesmo. Então, invista em você. Quanto mais você investir em você, primeiro, isso não é egoísmo, tá? Isso é prioridade. Quanto mais você investir em você primeiro, mais você terá capacidade emocional, espiritual, física para ajudar o seu próximo. Se você inverter o valor, a ordem, você vai dar tudo que você tem para o outro, um pouquinho que você tem se esgota e você não vai poder fazer muito mais do que você poderia fazer. Tá bom, gente? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.